Ativando o outro. Agora, quando a gente fala nesse ambiente de cárcere, é um ambiente de muita solidão. E é aquela questão de que a gente vê aqui na rua também, né? As pessoas estão em meio a várias pessoas. Bauman, sociólogo, falava isso. Estamos numa multidão e numa solidão ao mesmo tempo. É o que acontece. Dentro da minha casa pode ter lá 15 pessoas e a minha mãe, mesmo tendo 15 pessoas ao lado, pode estar se sentindo numa solidão terrível. E se a gente não desperta para isso, filhos, na correria do dia a dia, às vezes não consegui ligar para ela hoje, e isso, mas liguei ontem. Um dia minha mãe ficou em casa, e eu não estou falando que minha mãe esteja nessa situação, eu só usei ela aqui como meu exemplo, porque minha mãe tem 88 anos e acontece com outras mães. Mas a minha mãe ficou em casa, os filhos viajaram, e a gente está ficando com ela porque ela teve uma queda. E nesse dia, nenhum filho ficou. E ela falou que foi o dia de mais angústia dela, porque ela já se acostumou com a presença dos filhos. E eu falei, mãe, mas você também tem que cuidar ou trabalhar, porque um dia ou outro nós não estaremos, né, aqui. Sim. A gente pode não estar todos juntos aqui ou estar um aqui. E você vai ter que saber lidar com essa situação. Mas tem gente, que não consegue saber lidar com essa solidão. Você pega uma criança que foi tirada do convívio dos pais por abuso e foi levada para um abrigo. Naquele abrigo, mudam-se os educadores. Então, ele não tem uma referência. Começou a construir em você uma referência, é mandado embora, chega outro. Aquela criança, então, tem um monte de feridas e essas feridas não estão cicatrizadas. Vocês, ou nós, buscamos a família para o momento de uma dor. Então, a família é um lenitivo. Ela me abraça e aquela ferida que veio, a minha família me ajuda a cicatrizar. Sim. A sua igreja te ajuda a cicatrizar. O seu trabalho, muitas vezes, te ajuda. Os seus círculos de amizade te ajudam. Só que aquele menino não tem como cicatrizar. E aí a gente fala assim, mas um adolescente acabou um relacionamento com a namoradinha e está sofrendo desse jeito, porque eu ouvi dentro de um ônibus indo para São Paulo, uma mãe contando que o filho acabou, a namorada acabou o relacionamento com o filho, e esse filho de 15 anos queria matar a menina, naquele pensamento possessivo, e tirar a sua própria vida. E aí as pessoas falaram assim, a geração de hoje está frágil. Aí a gente volta para a ferida. Quando aquele relacionamento que parece bobo para todos nós, isso não é sofrer? Dá esse cara uma enxada, né? A gente não está levando em consideração o que é depressão. A gente não está levando em consideração que essas coisas existem de fato. E aí as feridas diversas no braço, no corpo da pessoa já estão em chagas. Aquele motivo que é pequeno para mim, um rompimento do namoro, chegou nesse menino como uma outra ferida em cima de várias que já existem. Sim. As minhas também existem, mas foram cicatrizadas porque tem uma família. Sim. Eu tenho amigos. E quem não tem? Então, quando chega uma ferida nova em cima de várias chagas, às vezes o suicídio é o primeiro pensamento. Porque é uma fuga da dor que eu não estou dando conta. Verdade. E a gente vê muito em adolescentes a própria automutilação, que não é uma tentativa direta de suicídio, mas é uma tentativa de saber ou de tentar... Olha o que um adolescente falou para mim no Jovem Aprendiz, depois de uma palestra minha, que ela se cortava porque ela tentava passar para o braço a dor que ela não dava conta de sentir lá dentro. E aí quando fala, os olhos de um adolescente de 15 anos, 13 anos, falando uma coisa dessas, é muito pesado. E a gente fala assim, gente, o que nós todos temos com isso? Né? O que nós, igreja, o que nós, escola, o que nós, comunidade, o que nós, vizinho, o que nós, condôminos, né? Porque hoje a gente tá tendo aí situações que são situações em que quando o vizinho briga com o outro, e aí eu já vou emendar numa outra coisa. Sim. Não acreditemos que a nossa sociedade ou que a nossa humanidade esteja perdida. A gente está vivendo um momento de guerras. Sim. Né? Guerra na Ucrânia, guerra em Israel. E aí tem aqueles autores que falam que a gente já teve um momento de piores violências, né? A gente está num momento em que as violências existem, mas a gente já teve momentos de violências piores, em que as guerras existiam, as barbaridades existiam, e que a gente está num outro momento. Mas o que a gente tem que pensar? Se você abrir hoje um jornal, se você abrir hoje um portal de notícias, o que você vai ver lá é só notícia ruim. E aí eu trago minha experiência de professor de comunicação. Sim. Quando eu cheguei para dar aula de comunicação, para jornalismo, já tinha um exemplo que eu não inventei. Ele já existe, não é meu.
O que é notícia? O que vira notícia? O que vai para os portais? O que vai para a televisão? O que vai para a rádio? Gente, se eu chegar aqui para a gravação e um cachorro me morder, isso não é notícia. Cachorros mordem pernas. Então isso não é notícia. Eu vou procurar me tratar e venho aqui para gravar o podcast. Agora, imagine eu estou aqui na Savassi, vejo ali na pracinha da Savassi um cachorrinho gordinho. Antes de entrar, porque eu cheguei mais cedo, eu vou ali na praça, corro atrás desse cachorro e eu mordo o cachorro. Se eu mordo o cachorro, é algo extremamente inusitado, é raro. Isso é notícia. O que é que está nos portais? O que é raro. Só que o que a gente lê? Aquilo que está nos portais. O que a gente acha que a humanidade é? Perdida. A humanidade está perdida, porque quando eu entro no Twitter, eu só vejo desgraça. Então, quando é que nós vamos mostrar no Fantástico os projetos que existem em Minas Gerais e no Brasil, calados, anônimos, que mudam vidas de várias pessoas? Coisa boa acontecendo. De gente que às vezes, e eu até estimulo a colocar no Instagram, porque é necessário colocar no Instagram, às vezes para estimular outros a fazer, ou para dar ideias. Sim. Se eu tenho um projeto desses aqui, se eu coloco no Instagram, outras pessoas em outros lugares podem fazer o mesmo. Mas o tanto de gente anônima, o tanto de gente que vocês conhecem, que essa visita que você faz a uma pessoa, você não alardeia isso. E é algo que faz bem a vida de uma pessoa. Sim. Se você larga esse cara lá, ele vai sair um dia com o ódio de ter sido abandonado por todo mundo. É verdade. E aí ele não vai dar valor à sua própria vida, aquilo que você falou, e a vida do outro também não vai ter valor. Pra ele, verdade. Então ele pode tirar a vida de qualquer pessoa, porque a vida própria dele não tem valor. Então quando você consegue dar valor, quando você consegue fazer o cara entender, a pessoa entender que a vida dela tem valor, você consegue fazer ela valorizar a vida dos outros, né? A valorizar as relações dos outros. Se eu perco isso, se minha vida não tem valor, se eu não tenho esperança, o matar é normal. Eu já estou morto. E ele sai de lá. Eu estava vendo, não sei se vocês viram, o podcast é atemporal, né, gente? Sim, então, assim, daqui a 10 anos esse podcast vai estar rodando. Exato. Se por um acaso... Aí eu vou falar recentemente teve um vídeo de um cara que é ex-integrante do PCC. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso. Tem 3, 4 dias isso. Que o cara gravou um vídeo falando que ele saiu do PCC, ele já estava num estágio alto do PCC, ele é supostamente um ex-integrante. E ele está falando o seguinte, olha, para sair do PCC, você só pode sair até uma certa hierarquia. Acima daquela hierarquia, você sabe demais, então você não pode sair. Mas para você sair, você tem que sair doente ou ir para a igreja. Mas ir para a igreja é ir para a igreja de verdade, não é sair e ficar fazendo filmezinho, fumando, não. Ele disse que ele estava numa hierarquia alta e que ele resolveu sair porque ele já não está dando conta. Ele tem filho e não viu os filhos crescerem, ele não consegue ficar com os filhos, ele não consegue ir na rua comprar um presente para os filhos, ele não consegue sair do esconderijo, ele não consegue dormir porque ele tem que se drogar para ficar acordado, porque qualquer hora alguém... E ele falou, isso não é vida. Não sei se isso é verdade, até procurei hoje saber se aconteceu alguma coisa, porque ele falou assim, eu tenho 3, 4 dias de vida, porque eu estou falando isso aqui, eu vou ser morto. Eu saí do PCC, eu vou ser morto. Esse cara começa a mostrar como que a desesperança e como que a normalização da... Ele diz o seguinte, eu já estava morto dentro do PCC. E o ponto que eu quero chegar é, se esse cara, se é real ou não, não sei, mas serve de exemplo, fala para os jovens que a ilusão do crime vai fazer eles entenderem que eles são importantes, é porque alguém lá fora olha para aquele cara e fala, a gente tem que deixar esses caras nos guetos mesmo, sabe? A vida inteira, a gente tentou deixar os pobres nos guetos. Não podia ir para o shopping, né? Verdade. Aqueles movimentos, eu não estou falando, eu não tenho estudo sociológico para falar não, mas aqueles movimentos de ir para os shoppings, aí tem briga, essas coisas, mas vai aquele monte de gente, esqueci como é que chama aquele negócio lá que os jovens invadem os shoppings e vai aquele... Esqueci o nome disso. Aqueles encontros que eles fazem lá. Não, tem um nome. Esqueci. Não sei. Foi porque muito tempo também a gente falou que aquele espaço não é o espaço deles. Eu sei que tem desdobramentos diversos, eu não estou falando, tem brigas, tem acertos de conta, mas o tempo todo, por quê? Porque faça um teste, pega um jovem de periferia,
E eu fiz isso, mas não foi teste. Eu estava com um jovem de periferia que ficou comigo o dia inteiro para poder participar de palestras em escolas. E aí esse menino estava comigo, eu fui ao banco, entrei, ele ficou na porta, eu saquei um dinheiro. Quando eu estava saindo ali na Praça da Assembleia, aqui em Belo Horizonte, 2 caras entrando de terno e gravata estavam conversando assim, tá vendo? Olha lá, ó, olha lá, tá de olho ali para poder fazer alguma coisa. E aí eu virei pro cara e falei, não, ele tá comigo. Aí os caras falam, não, desculpa. Eu falei, não, até entendo que a sociedade está assim, mas a gente não pode deixar se adoecer desse jeito. Quando você olha um estereótipo de adolescente de periferia, entra com ele num shopping. Ou observa a entrada dele no shopping. E eu não estou também culpando os shoppings. Eu não estou querendo achar culpado, estou querendo achar soluções. Sentar na mesa e achar soluções. As pessoas começam a olhar diferente, Sim. como se aquele espaço não fosse dele. Né? Então a gente tem que quebrar algumas coisas nesse sentido. E aí você vai matando de várias formas. Né? Vai matando aquele menino porque ele não é aceito. E olha, o que a gente quer, qualquer um de nós, eu estou na rádio hoje, eu estou no jornal hoje, eu estou em sala de aula hoje, porque eu quero aceitação. Não é de todo mundo, porque 100% não vai dar, mas eu quero ser aceito nesse grupo. Você me chamou para fazer parte de um podcast, é porque de alguma forma você me conheceu e alguém me indicou. Então é um tipo de aceitação. Todos nós queremos essa aceitação. Até os que contestam querem ser aceitos pelos que contestam. A partir do momento que a gente vê que a gente vai boicotando os outros de participarem da sociedade, onde eles acharem brecha de aceitação, eles vão. Ou seja, se lá na juventude a gente boicotar a juventude, se a gente não fizer hoje nada pela infância, o crime vai ser a maior aceitação e referência que eles vão ter, ou que muita gente vai ter. Então não é só por vagabundagem, como alguns falam, mas é toda uma construção social.